Oi, é que tem um retorno ainda aqui com... Obrigado. Boa noite todo mundo que está aqui, todas as pessoas. Esse evento, né, ele é a abertura do Festival Paixão de Ler, um festival que é anual, realizado pela Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Marcos Faustino, eu sou secretário de Cultura aqui da cidade. Desde o ano passado, quando a gestão do prefeito Eduardo Paes começou, e nós começamos no governo, a gente já tinha a meta de ampliar esse festival para outros formatos, para além das nossas bibliotecas, Normal, isso acontece, fica tranquilo. É um clássico. O microfone falhar é um clássico. Tá tudo bem. E no ano passado o festival, pela primeira vez, homenageou uma escritora negra de literatura infanto-juvenil. Para realizar essa transformação, eu trouxe a Sinara Rúbia para a secretaria, que trabalha com letramento, também a Vera Saboia, que foi quem ajudou a idealizar o projeto das Bibliotecas Parques. Elas fazem parte da minha gestão, da minha equipe na Secretaria de Cultura. E esse é o segundo ano que a gente ali o Paixão de Ler, e a gente escolheu nesse ano homenagear o Drummond com foco na obra ambiental do Drummond. A gente acreditou que seria muito relevante demonstrar essa faceta do nosso poeta maior. E a gente queria começar de uma maneira diferente, acolhendo, vindo para a praia, colocar as letras na praia. A praia também é um lugar de livro. E convidamos o Wisnik e o Krenak para estarem aqui para fazer uma primeira conversa, um primeiro axé para esse nosso festival e para esse momento que a gente está vivendo no Rio de Janeiro e no país. E também convidamos o Fred Coelho, professor da PUC, grande estudioso da cultura carioca, da música, das letras, uma pessoa que conhece profundamente a pesquisa cultural, para mediar a conversa desses dois, não atrapalhar, e a gente deixar fluir. Então eu quero aqui imensamente agradecer a toda a equipe da Secretaria de Cultura, quero agradecer também a Subprefeitura da Zona Sul, quero agradecer a todas as instâncias. Estou esquecendo de alguém? Uma lista enorme de... Vocês vão falar, então, para mim aqui. E dizer que amanhã o Paixão de Ler continua. 10 da manhã a gente tem uma conversa do Krenak em Madureira. É uma característica dessa nossa gestão, sob o comando do prefeito Eduardo Paes, é a gente distribuir os recursos da cultura pela cidade inteira. Isso vai ajudar a gente a ter mais diversidade, mais desenvolvimento, mais produtos de Ipanema a Santa Cruz. Essa é a nossa meta, essa é a minha história na cultura do Rio de Janeiro, crescido em periferia e fazendo costuras através da cultura na cidade. De noite a gente tem um concerto, posso chamar de concerto, mestre? Amanhã à noite é um concerto, uma aula, concerto, uma conferência do Wisnik no Circo Crescer e Viver, além de outras atividades de oficinas, bibliotecas, lançamento de livros. Então é o segundo ano que a gente amplia o Paixão de Ler para no ano que vem ainda ser maior ainda. Quero convidar vocês todos para acompanharem, estarem conosco. Estamos transmitindo também no YouTube da Prefeitura. Está aqui transmissão ao vivo nesse momento. Então, obrigado a todo mundo, obrigado Krenak, obrigado Wisnik, Fred Coelho por terem aceitado esse convite, obrigado a toda a equipe, obrigado a todos os parceiros envolvidos. Viva Drummond, viva a cultura brasileira, viva o Rio de Janeiro. Nós vamos reconstruir através de ações assim também, que nos conectem novamente com o melhor do pensamento brasileiro. Um abraço no coração de vocês. Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Continuando aqui, só para reforçar, o festival começa hoje.
vai até o dia 14, na próxima sexta. Sugiro que sigam ali a rede social da Secretaria Municipal de Cultura. A gente está em constante diálogo, postando todas as programações. São mais 60 programações que vão acontecer durante a semana nas nossas bibliotecas, em outros equipamentos culturais, discutindo as questões ambientais e climáticas, homenageando Drummond e também aprofundando o assunto a partir da literatura. Que tenhamos uma ótima noite e uma boa conversa. Bom, bora lavar a alma, né? Acho que é o que a gente veio fazer aqui. Tá dado aí a largada. Boa noite para vocês. Então a gente vai passar para o Fred, que vai subir e começar. Alô? Bom, boa noite. Agradecer muito a presença, o convite da Prefeitura para algo que para mim é realmente uma honra, né? Poder abrir o evento Paixão de Ler com duas pessoas que, apesar de ter que apresentar, eu acho que dispensa apresentações, dois dos principais pensadores brasileiros, pessoas que eu tenho no meu cotidiano, né? Seja lendo, seja utilizando os ensinamentos em sala de aula ou na vida mesmo, né? E, bom, José Miguel Wisnik, professor, escritor, ensaísta, músico, recentemente, né, lançou o disco Vão. Ailton Krenak também, pensador fundamental na contemporaneidade brasileira, que acho que muitos que estão aqui estão por conta, né, das falas, dos livros que o Krenak tem criado, né, para a gente poder repensar os modos de vida e o próprio país. E os dois têm em comum essa relação com Drummond. Eu fui estudar, obviamente, né, antes de fazer essa conversa. Sei que vocês já conversaram algumas vezes sobre Drummond, né, uma vez numa live da livraria Megafauna, depois também quando o Krenak lançou A Vida Não É Útil. Mas perguntei para o Wisnik, parece que é a primeira vez que vocês vão conversar sobre Drummond presencialmente, um ao lado do outro, né? E também não vou, né, obviamente, como disse o Faustino, atrapalhar, vou só já colocar a questão para vocês falarem, que é a relação de vocês imensa, eu sei, né, com a obra do Drummond, mas com ênfase nisso que a Prefeitura e o Paixão de Ler está propondo, que é esse Drummond que talvez poucas pessoas conheçam, talvez com o seu livro, né, Zé, essa perspectiva da relação do Drummond com o meio ambiente tenha emergido ainda mais para leitores do Drummond, mas esse Drummond que fala da questão ambiental, que fala da natureza, que fala de uma série de situações que a gente encontra hoje em dia, tanto no seu trabalho quanto, né, na visão do Krenak. Então, queria que vocês falassem inicialmente sobre a relação de vocês com essa obra, pelo viés que vocês desejarem, pelo caminho que vocês acharem mais interessante para o público. E muito obrigado aí. Boa noite. Quero saber se vocês estão ouvindo bem. Ouvindo bem, que maravilha. Um pouquinho mais alto o som, para que a gente tenha conforto de ser abraçado pelo som, né?
como estamos sendo abraçados pelo mar, pela cidade. Eu fiquei encantado com essa escolha desse lugar, o fato de que essa conversa se dê aqui, imediatamente transforma o encontro num ritual, né? Não é simplesmente conversa acadêmica sobre um assunto. Nós estamos diretamente no meio. Como diz, tem um poema do Drummond que fala, né, da beira do mar, junto à linha de espuma, né? A cidade e a linha de espuma. Nós estamos aqui entre a cidade e a linha de espuma, exatamente, né? E eu lembro de A Paixão segundo GH, em que Clarice Lispector diz a certa altura que aquela mulher diz que ela aprende com aquelas mulheres que que falam e cantam ritualmente. Então elas não rezam para as areias, mas rezam às areias. E nós estamos então aqui rezando as areias, estando nelas juntos. E eu quero dizer, faz 120 anos, este mês, o poeta tem linhas de ligação com Ailton Krenak, esse pensador, esse sábio, profundo, suave, agudo, feroz, quando necessário, em suma, forte, né? Então que a gente esteja junto, que a gente, acho que é um encontro em que a gente põe essas linhas se cruzando, Drummond e Ailton Krenak. Eu quero dizer que essa linha, entre eles, essa linha tem um percurso no chão mesmo. Há uma linha férrea, uma linha de ferro que os une. E quero dizer isso lembrando que Drummond, que nasceu em Itabira, e o casarão onde ele morou desde 2 anos de idade, portanto, da sua infância, o começo da adolescência, esse casarão se abria para o Pico do Cauê, um colosso de ferro que entrou logo quando ele tinha seus 8 anos de idade, entrou no olho guloso do mundo. Porque num congresso de mineralogia que se realizou àquela altura em Estocolmo, foram anunciadas as imensas jazidas ferríferas que existiam em Minas Gerais. Então, esses interesses mundiais do mercado do ferro, da indústria do aço, se voltaram para Minas e eles arremataram aquelas terras a preço de nada. E passaram-se décadas, a década de 10, a década de 20, a década de 30, num braço de ferro, à espera de que aquilo pudesse se transformar, como se transformou durante o Estado Novo, num plano de exportação de minério de ferro bruto para o mercado mundial. Isso aconteceu a partir de 1942, com a criação da Companhia Vale do Rio Doce, e essa companhia se destinava justamente isso, a fazer essa exportação. Isso já vinha de um plano anterior da Companhia Anglo-Americana, que tinha arrematado as minas, e o Pico do Cauê, que Drummond via da sua janela, e que tinha já traçado uma linha férrea que levava de Itabira ao litoral do Espírito Santo, a um porto, portanto, onde essa infraestrutura de transporte levaria aquelas montanhas que foram se pulverizando em relativamente pouco tempo. E Drummond viveu o tempo exato de ver esta montanha pulverizada. Pois bem, esta linha férrea que vai para o Espírito Santo passa junto
da aldeia Krenak. Desde então, não é? Desde esse tempo, através desses tempos, esse trem que Drummond chamou de o trem monstro, de centenas de vagões, 5 locomotivas que transportavam a montanha britada, pulverizada, sem descanso. Esse trem monstro é o mesmo trem monstro que passa por ali, né? E com o qual, então, o povo Krenak convive diariamente. Esta é uma das razões pelas quais, né, Ailton diz que tem em Drummond um escudo invisível, né? A poesia de Drummond é uma força de proteção. A poesia de Drummond é vamos dizer, um aliado de poder, né? Mas esta é uma razão que os une diretamente, como eu falei, por uma linha do chão, mas pela linha da poesia que abraça tudo, né? E é a que faz também com que, em suma, Ailton tenha ali, né, escrito no coração, num livrinho que ele faz, né, junto de si, né, no peito, que ele, em suma, traz essas anotações poéticas. Então, tudo isso faz parte disso. E, em suma, isso que eu considero apenas uma espécie de levantada da bola inicial. Em outra volta, eu gostaria de ler poemas do Drummond que tem uma ligação direta e profunda com o meio ambiente. Porque o fato de ter visto a devastação de Itabira fez com que Carlos Drummond de Andrade tomasse uma consciência muito precoce desta questão mundial. Muito antes de que a ecologia, o meio ambiente, tornasse um assunto explícito, não é? Que começa a partir dos anos 1970. Mas acontece que em 1948, Drummond, indo pela primeira vez num aviãozinho a Itabira, de Belo Horizonte a Itabira, ele vê do alto Minas Gerais. Ele tem uma visão da máquina do mundo mineira, máquina do mundo no sentido camoniano, no sentido antigo, que é aquele cosmos, aquele universo em que ele podia ver desde o couro das montanhas até cada grão de milho que era debulhado por um lavrador ou cada res que estava ali. Portanto, ele teve uma visão do todo, mas teve nesta mesma viagem a visão do Pico do Cauê sendo decepado dinamitado, e os caminhões descendo arfantes, como ele diz, carregados de minério, esse minério que vai, por sua vez, abastecer o trem monstro. Então, isto fez com que o Drummond sentisse que aquela não era, aquilo o tocava pessoalmente, profundamente, porque toca naquilo que é mais precioso para um poeta, que é a memória afetiva, a memória involuntária, seus vínculos primeiros com o mundo, não é? Mas foi por isso mesmo que ele sentia que aquela não era uma questão local, aquela não era uma questão paroquial, como parecia aos outros e como parecia ao Brasil naquele momento, que ele buscava falar disso no Correio da Manhã e no Jornal do Brasil, e tudo aquilo parecia irrelevante, né? Uma mera questão local, mas ele percebia justamente que aquela era uma questão mundial, razão pela qual, nesse livro Maquinação do Mundo, eu proponho que o poema A Máquina do Mundo é um poema que está, vamos dizer, impactado pela chegada desses dispositivos de exploração e de extração que vão ter esse caráter devastador. Depois, nos anos 50, nos anos 60, ele escreveu sucessivos artigos, podemos dizer que em vão, dizendo que essa ação predadora, ela destruía, ela não oferecia contrapartidas, que a partir dela uma máquina do mundo, nesse outro sentido, se agigantava, uma máquina de dominação e exploração, que era aquela companhia, mas era, na verdade, os mecanismos que fariam isso com o mundo, né?
E por isso, então, nesses artigos, por exemplo, Drummond fala que a mineração é desde sempre uma atividade que escava, que cria buracos e abandona aquilo que ela explorou quando imediatamente estejam esgotados os recursos, os estoques que ela explora ali, que ela vai buscar em outros lugares. Isto é aquilo que nós temos ao longo desses tempos visto, porque isto veio à tona. E as catástrofes criminosas de Mariana e Brumadinho, elas são uma extensão direta dessa história e são resultados da ação da mesma companhia a que se referia Drummond. Então, queremos dizer isso, que esse poeta, ele tocou nas questões ambientais de uma maneira, quer dizer, como um vislumbre antecipado, não é? Solitário em boa parte, só acompanhado com alguns bravos cidadãos itabiranos que o acompanhavam nessa luta. Muito daquilo que ele depois praticamente desistiu de ir a Itabira, não quis mais ir lá, e que é acusado como se ele não se interessasse por Itabira, na verdade, está ligado ao fato de que talvez não exista na literatura brasileira nenhum poeta tão profunda, visceralmente, simbolicamente ligado ao seu lugar de origem. E esse lugar de origem é, ao mesmo tempo, um sentimento do mundo que está ligado à memória lírica, afetiva e ao mundo propriamente dito. Então, todas essas coisas estão em jogo nesse poeta que nós estamos celebrando aqui, nesta paixão de ler. É um lindo nome para esse encontro. Por isso tudo é que eu parto imediatamente para Ailton Krenak, nosso querido. Boa noite. Boa noite. Eu falei um pouquinho mais assim, boa noite, porque tem gente lá longe para todo mundo ouvir. E quem somos nós diante daquela música que o mar faz? De vez em quando o volume vai subindo e parece que ele vai abraçar essa nossa comunidade temporária aqui na areia. Tá tão lindo, não é, José? Essa comunidade mareante, essa comunidade linda, esse jardim de gente na praia. E quando nós experimentamos esse arrebatamento de estarmos juntos aqui, todos os nossos problemas viram espuma. Quase que a gente consegue decolar direto para o paraíso. E é uma experiência de afeto que tem tudo a ver com o que o José Miguel evocou do espírito do Drummond. Me pediram para escrever um pós-fácil, um fácil de uma edição da obra do Drummond e dos volumes numa outra edição muito bonitinha que a Record está fazendo. E eu fui homenageado com essa possibilidade, porque eu falei assim, imagina, eu estou andando pelo caminho e me aparece uma estrela brilhante me chamando e dizendo, o que você quer falar sobre Drummond? Aí eu disse, olha, Drummond, ele aparece no meu horizonte como se fosse uma entidade num terreiro de macumba. Ora, todo mundo que conhece a poesia do Drummond deve ter ficado escandalizado. Fala, de onde o Ailton tirou isso? Eu tirei da poesia, porque é a poesia que dá licença
para a gente dizer esse tipo de escândalo sobre o mar, sobre as montanhas, sobre os rios. É o que nos permite nos implicar de tal maneira com a terra e chamar a terra de mãe. É claro que as pessoas que estranhavam quando Drummond chorava a sua Itabira, pensavam, nossa, mas que poeta implicante, deixa a Vale do Rio Doce comer a montanha em paz. Afinal de contas, nós já éramos embalados por aquele provérbio antiquíssimo que diz, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então eu olhava aquela vocação de repetir uma narrativa sobre nós, sobre as montanhas, sobre os rios, e eu pensei, o Drummond é uma revelação para um menino que teve que se exilar da beira do seu rio, porque uma estrada de ferro estava fazendo o alinhamento do corpo do rio com o propósito garimpeiro, minerário, de uma comunidade que tem o significativo nome de mineiros. Eu sempre me impliquei muito com essa história de existir no arranjo dessa nossa comunidade de paulistas, baianos e pernambucanos, uma que são os mineiros, que denuncia o propósito desse ajuntamento, é comer montanhas. Ora, eu não vou pedir perdão aos mineiros por isso, porque se alguém tivesse que pedir perdão, seria aqueles que foram atropelar as nossas montanhas quando elas ainda eram um colar de montanhas, enfeitando vales cheios de floresta. Uma dessas florestas, vocês vão encontrar referência a ela nas viagens os europeus que vinham para cá fazer suas expedições no século XVIII. Von Martius dizia que aquela floresta era tão maravilhosa que ela concorria com a floresta tropical, aquela úmida da Amazônia. Ela era mais impressionante do que a Mata Atlântica. Ora, se eles descreviam aquelas árvores monumentais que a mineração devastou para fazer tudo terra plana, eu estava falando com o José, parece que essa ideia de terra plana, ela se alinha plenamente com o propósito de comer a nossa terra. Tem um propósito nisso. Não é um ato falho, é um propósito, é uma maneira de enxergar os horizontes planos. As nossas montanhas têm nome. Eu me refiro a uma montanha bem pertinho do terreiro da nossa aldeia, que se chama Tacrucraque. Eu dei um jeito de dar alguma fama a essa montanha. Não porque ela estava sendo comida pela mineração, mas porque ela se mantém bravamente de pé na margem direita do rio, enquanto a aldeia está na margem esquerda. Eu digo que nós olhamos aquela montanha e observamos o semblante da montanha para ver se vai ser um dia auspicioso, como esse que nós estamos agora assistindo, esse entardecer aqui, que já apareceu de tudo ao longo desse dia. Apareceu até a possibilidade da gente estar sob uma chuva aqui na praia. E olha que maravilha, aquela montanha costuma revelar esse tipo de passagem do tempo para as pessoas que vivem lá naquela aldeia. O Tacrucraque, essa montanha, ela tem humor. Assim como esse organismo vasto da Terra tem humor. O Drummond percebeu que esse lugar de origem dele estava denunciando uma fúria, que é essa fúria, gente, que o modo de estar no mundo, amplamente difundido, que se tornou quase que a única maneira de nós nos socializarmos,
que é através do consumo. Nós acabamos nos configurando como uma vasta comunidade planetária que come a Terra. Nós estamos naturalizando a ideia de que o planeta que nós habitamos, ele está para ser consumido, não para ser amado, não para ser admirado, não para ser contemplado. Contemplar, você pode contemplar, quem sabe, uma paisagem dessas que foram escolhidas para que nós pudéssemos cantar as nossas paisagens. Mas nem tudo, assim como aqueles lugares que são pensados como os lugares onde vão ser reservas naturais, ambiente, meio onde nós nos movemos, o ambiente, o meio ambiente, a ideia do meio ambiente que tardou tanto a ser uma ideia ampla, difundida para além das fronteiras de cada país, de cada território que nós vivemos, ainda é tão residual que a maioria das pessoas pensam que podem resolver isso disciplinando a destinação dos seus resíduos domésticos. Não entendem que essa destinação dos resíduos domésticos seria quase que um pontinho de agulha diante da imensa cratera que nos circunda, que é isso que é o ambiente. O ambiente. É quase que como se nós estivéssemos nos destacando do corpo da Terra, como se a gente fosse um outro organismo extraterreno. O poeta, ele nos apontava o tempo inteiro o risco de nós nos tornarmos uma espécie de extraterrenos, de olhar o corpo da Terra como alguma coisa que nós podíamos, depois de consumir, fazer uma viagem, como naquele poema maravilhoso, O Homem e as Viagens, em que o poeta diz que o homem, bicho pequeno na Terra, se enjoa da Terra. Será que nós estamos enjoados desse planeta azul? Quando nós começamos a imaginar que nós podemos decolar daqui, fincar bandeiras na Lua, constatar, a Lua embandeirada, que coisa chata. Então vamos para Marte, vamos para Júpiter. Agora nós estamos convivendo com uma experiência escandalosa, que é de assistirmos as pessoas pagarem para fazer uma viagem na órbita do planeta, ensaiando a colonização de Marte. Imagina para o Drummond, que ofensa, que grosseria, nós, bichos pequenos daqui da Terra, nos enjoar desse organismo maravilhoso e montar um assentamento humano em Marte. O Drummond, admirado dessa falta de sentido da experiência desses humanos, convoca esses humanos a fazerem uma viagem dangerosíssima, uma viagem de si para si. Quer dizer, ele convoca a nós todos ao autoconhecimento, a saber quem nós somos. É uma pergunta radical. O que nós achamos que somos, esses humanos? Esses humanos que comem a Terra com uma disposição impressionante, porque em qualquer lugar, em qualquer continente, nós podemos demarcar essa região da América do Sul que nós vivemos como uma das colônias mais prósperas do planeta. Porque é daqui que se extrai a maior parte das commodities que o mundo rico exibe. Do outro lado do rio, a 500 metros de onde fica a minha casa, eu ouço
o barulho dos trilhos, que dura às vezes 40 e até 50 minutos, incessante, passando as composições, que eu estava comentando com o José, que agora o equipamento que transporta o minério, ele já tem a medida exata do container que vai chegar no porto e como uma esteira contínua, sem interrupção, lotar os navios. Durante a pandemia, quando todo mundo estava assustado, eu também queria observar se aquela esteira ia diminuir a velocidade. Eu fiquei impressionado porque ela aumentou a velocidade. Eu imaginei, vão parar de pedir que se leve montanhas daqui para lá em algum momento. Não. A fúria de consumir montanhas durante a pandemia, ela me impressionou, porque ela cresceu muito. Cresceu numa escala em que eu só pude constatar quando eu perguntei para os especialistas como é que estava a exportação de minério no período da pandemia. E eu soube que, impressionantemente, foi quando as mineradoras mais ganharam dinheiro extraindo e exportando essa commodity que o Brasil já se acostumou a exportar. Pode parecer óbvio que um país da periferia do planeta, das economias principais do planeta, escolha algumas mercadorias, alguns produtos seus para trocar com o mundo. Mas definitivamente vender as suas montanhas, os seus rios, é uma coisa tão insana que às vezes eu acho que não é tão escandaloso assim que os nossos antepassados tenham aceitado vender o pau-brasil. Nós estamos fazendo uma conversa numa comunidade temporária, nesse lugar maravilhoso, e eu me permito fazer esse tipo de confidência com vocês. Nós estamos vendendo o corpo da terra como se fosse só um natural desempenho da nossa economia e da nossa capacidade de desenvolvimento, de nos desenvolver a nossa economia, fazer nossas cidades serem bonitas, criar esses ambientes artificiais que a natureza não proporcionou para a gente, mas que nós somos capazes de configurar, que são as nossas metrópoles, as nossas maravilhosas metrópoles. Elas não existem por uma espontânea resposta da nossa presença aqui. Elas existem porque nós estamos transformando o corpo da terra em paisagens humanizadas ou humanizantes, né, José? Nós queremos, de alguma maneira, que esses lugares sejam cada vez mais bonitos, cada vez mais impressionantes. E como se fôssemos inocentes que vendem o pau-brasil, seguimos vendendo montanhas. É uma conversa interna à tribo. Não é uma denúncia. É uma espécie de lavar a roupa suja na praia. Dizem que o lugar de lavar a roupa suja é em casa, mas nós estamos lavando na praia. Nós estamos todos continuando aquele negócio do escambo que começou na praia e que muitas pessoas, inclusive meninos e meninas, quando veio o livro de história, aquela imagem do pau-brasil, do mercado, eles dizem, nossa, mas esses índios eram muito ingênuos. Eles eram muito inocentes. Eles deixavam esses brancos chegar aqui,
trocavam miçangas com eles e levavam para o Brasil. Bom, e as montanhas? O que nós todos, e esse Drummond, que me fazia sempre pensar, o Drummond tinha a alma de índio. Num certo sentido, lá no final da última grande pressão que a gente viveu com o governo civil-militar, que a gente chamou de última ditadura, o Drummond escreveu um manifesto em defesa dos Yanomami. Por volta de 70 e poucos, Drummond escreveu um poema dirigido aos Yanomami. Quando parece que a única brasileira que sabia que os Yanomami existiam era a Cláudia Andujar, que nem é brasileira. Então, a nossa tribo anda de mal a pior. Porque se não fosse a Cláudia Andujar dizer para os brasileiros que os Yanomami estavam ali, naquela fronteira com a Venezuela, é provável que até hoje muita gente nem soubesse disso. Quer dizer, nós olhamos pouco as nossas próprias praias. O Drummond, ele antecipou um evento dramático que incidiu sobre o corpo do Rio Doce, de Mariana até o litoral do Espírito Santo. Ele sabia que essa fúria, esse trem do fim do mundo, não ia deixar pedra sobre pedra. E a calha do rio, 7 anos depois da lama de Mariana, 6 anos depois de Brumadinho, está plasmada de lama da mineração. As aldeias da beira do rio são abastecidas com caminhão-pipa que vem de 130 quilômetros, 150 quilômetros, naturalmente queimando petróleo para trazer água. Eu acredito que o petróleo e toda essa infinidade de coisas que nós produzimos, transformando montanha em ferro, deveria ser posto em questão como modo civilizado de continuar existindo na Terra. Se a gente continuar comendo as montanhas e queimando petróleo, nós vamos estar definitivamente mostrando que não somos capazes de nenhuma poesia, que nós gostamos muito mais de consumir indefinidamente do que ter um momento de respirar, de ouvir o mar. Quando eu falo dessa presença do Drummond, não como aquele homem que escreve poemas e que nos legou uma obra que ainda está por ser reconhecida na sua dimensão, na sua relevância, eu penso na pessoa, naquele menino que assistiu o Brasil renunciar a uma identidade. Essa possibilidade de uma tribo se organizar e pensar-se, e se rendeu àquela configuração que o capitalismo imprimiu a partir da relação com a família dele. Ele assistiu. E no livro do José Miguel tem uma... Não chega a ser um capítulo, mas tem um episódio que mostra a humilhação que Drummond sentiu de ver os seus parentes, que recém-saídos da experiência
de quase conselheiros da corte, daquele Império Brasil, que terminava ali no século XIX, se tornarem mordomos dos capitalistas modernos, quase que declinando da sua condição para receber os estrangeiros na sua Itabira. Quando os ingleses foram configurar essa esteira que não para de levar a montanha pulverizada para fora, os seus parentes, de quem ele tinha muito orgulho, ele era de uma família que se orgulhava desse sentido de serem os antigos habitantes daquelas montanhas, mas agora ele via seus parentes se humilhando e admirados com a tralha que os estrangeiros, no caso ingleses, exibiam diante daquela tribo de montanheses, né? Então o Drummond, nesse sentido, para mim, ele experimentou a mesma ofensa que as crianças indígenas sentem quando seus territórios são invadidos por uma maquinaria, por uma arrogante tecnologia que mostra que aquele mundo deles não vale nada. Então, isso é poesia. Quando o Drummond denuncia isso, e lembra que aquele vale era a floresta do Rio Doce, e que agora passava a ser chamado de Vale do Aço, eu acho que ele está dizendo: que mau gosto. Você tem um lugar do mundo que é a floresta de qualquer lugar, e ela se torna uma coisa de aço. O Vale do Aço. É muito interessante que tem uma população grande que habita essa região que parece que se converteram nessa civilização do ferro, do aço e de uma certa cara de pau de continuar vendo o seu mundo se esvaindo e ainda manterem uma pose arrogante que diz que nós não podemos renunciar à vantagem de ter as grandes corporações sugando o nosso território. Muito cedo na minha vida, eu descobri que o destino das nossas montanhas tinha que ser decidido por elas e por nós, os seus netos, seus filhos, e não por quem podia comprar os nossos lugares de existência, de vida, porque são esses lugares que dão sentido a uma comunidade. Assim como essa comunidade temporária que nós constituímos aqui, com essa tenda maravilhosa, e que parece que não precisamos tanto assim para nos constituir numa comunidade capaz de celebrar a poesia e capaz de nos juntar no terreiro para cantar um poeta da grandeza do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Eu gosto muito de tudo que ele me apresenta. E quando eu digo que Drummond é uma espécie de escudo invisível, é uma maneira da criança que me habita e que nunca renunciou a esse lugar, de reconhecer no poeta um grito antecipado das coisas que eu teria que enfrentar. Eu não renuncio também ao meu direito de enfrentar essas corporações que dizem que estão fazendo o progresso e o desenvolvimento de uma região do nosso país, quando o que ela está deixando para trás é uma paisagem triste e desolada,
O Drummond era capaz de olhar Itabira, mas ele era capaz de olhar também as montanhas lá da Amazônia, lá da fronteira do Brasil com a Venezuela, onde ele assistia os Yanomamis serem encurralados pela mesma atividade que fez a cidade dele, Itabira, se resumir em um retrato na parede. E ele dizia que nós estávamos a tempo de não deixar que a paisagem do território Yanomami se tornasse só um retrato na parede. É uma chamada às nossas origens, é uma chamada ao sentido que não pode ser banalizado de ancestralidade, que consegue atravessar as nossas diferenças étnicas, consegue atravessar as nossas fronteiras culturais, porque institui uma memória de que nós todos temos essa ancestralidade e ela é informada pela terra que a gente vive, nesse território. Eu nem me importo muito com os apelidos que dão para esse imenso território que nós habitamos. Me basta a poesia que ele implica na nossa experiência geracional de continuar existindo, de continuar vivendo e nos reconhecendo de alguma maneira como o povo que vive nesse lugar do mundo. Como naquelas canções, como na canção do Caetano, por exemplo, que fala de um povo que contempla o pôr do sol, vê o dia virar noite e é capaz de cantar uma canção. Bom? Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Mais uma vez agora bem suave assim. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia, junto com as ondas. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando a noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Todo dia sol. Exatamente. Bom, a gente poderia ficar aqui ver o sol nascer de novo com essa conversa nossa, né? E ouvindo as ondas. Mas uma coisa só que eu queria falar antes de passar para o Zé Miguel, que queria os poemas, né? É como que o que vocês estão trazendo do Drummond, que era um poeta que de alguma forma acaba ficando num certo imaginário, seja com a imagem do poeta, né, do burocrata, o poeta que viveu toda aquela história, ou seja, a imagem de um poeta bem mais velho, né? E vocês estão trazendo um Drummond tão vivo, né, no sentido do que você fala, né, Zé, assim, da poesia como essa forma de pensar coletivamente, né, esse mundo. E eu fico pensando muito sobre como a poesia, de alguma forma, tem um papel
que muitas coisas ligadas aos povos originários também têm, que é essa discussão contemporânea de reencantar o mundo, né? Como esse mundo desencantado precisa da poesia e dessa poesia do Drummond para reencantar o mundo, né? E na última entrevista que ele deu para o Geneton Moraes Neto, no ano que ele faleceu, é lindo a gente estar aqui falando do Drummond, porque o Geneton pergunta: como é que você acha que você vai ser visto no futuro? Ele falou assim: ninguém vai falar de mim no futuro. Ninguém fala mais do Olavo Bilac, ninguém fala mais do Emílio de Menezes, ninguém... do Humberto de Campos, exatamente, né? Estamos aqui falando desse Drummond múltiplo, né? E tem esse livro que eu não sei se está entre seus poemas que você vai ler dele, né? O Discurso de Primavera e Algumas Sombras. E eu queria só ler um trechinho de poema para passar para você, que é o Microlira. Está entre seus poemas esse? Não? Que ele fala... Deixa eu botar meu óculos. Não, obrigado, Aida, obrigado. Consigo, obrigado. Primeiro são pequenos poemas, né? Ele fala: infatigável, o progresso não recua, já transformou esta rua em buraco, e o progresso continua, vai abrir neste buraco outra rua, afinal, da nova rua, o progresso vai compor outro buraco. E esse outro que eu achei a indagação, né? Na morta biosfera, o fantasma do pássaro inquiriu ao fantasma da árvore, que não lhe respondeu. A primavera já era ou ainda não nasceu? Esse último, que é o sussurro: se não erro ao decifrar a voz dos vegetais, eis que suspira a muda de pau-ferro no silêncio do ser. Eu sei que fui plantada com música, discurso e tudo mais, para alguém no futuro oferecer, sem discurso e sem música, o prazer da derrubada. Eu fiquei, Vitor, só li isso porque, né, a ideia de conversar com vocês e o seu livro, né? E o que eu li, esse pós-fácil que você fez também, né? Assim, como que rapidamente a gente pode mudar o olhar, né, para a poesia do Drummond. Se a gente muda a lente para esse lugar da questão ambiental, é outro poeta, né? Outra camada que a gente abre, né? Só para você poder entrar aí nas leituras dos poemas. Sim, Fred, é verdade que tudo isso de que nós estamos falando permanece na poesia do Drummond como que invisível, né? Como a própria mineração e seus efeitos, ela se faz invisível, ela faz como se não existisse. E ela é impressionante que essas imagens que a gente tem nas nossas retinas tão fatigadas, dessas catástrofes, das barragens de rejeitos, elas vêm agora aos nossos olhos, mas elas estavam ali e era como se não estivessem, né? É como se aquilo tudo não se esconder, conseguisse se ocultar, estando tão, ao mesmo tempo, violentamente óbvio. E esse efeito que a própria mineração, vamos dizer, produz, também na poesia do Drummond, toda esta verdadeira luta, essa batalha, né? Ela parece que como se não existisse o Drummond, que também nos passa invisível, né? Agora, então, são muitos poemas que a gente poderia ler, mas eu quero aqui ler um que imediatamente confirma tudo que foi dito pelo Fred, pelo Ailton, e que se chama Adeus às Sete Quedas. Adeus às Sete Quedas. O salto de sete quedas era uma esplendorosa manifestação, um acontecimento, um evento da natureza, né? Uma hecatombe de água maravilhosa, com os 7 saltos reunidos, na verdade 19 saltos reunidos em 7 grupos, né, chamados de 7 quedas, na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Guaíra. E este lugar, ele em 1966, ele foi objeto de um decreto do governo da ditadura civil-militar que
decretava a submersão de 7 Quedas para a formação do lago da usina hidrelétrica de Itaipu. Isso significava a extinção do Parque Nacional de 7 Quedas, que tinha sido criado em 1961 no governo de João Goulart. E, a essa altura, então, depois de 1966, se dão todos os preparativos que se consumam, então, no alagamento de 7 Quedas, que se transforma, então, neste lago, nesse estoque de água que alimenta a usina de Itaipu. Quando se avizinhou esse acontecimento, que era a extinção de 7 Quedas, houve uma corrida às pessoas que foram ver pela última vez aquele lugar miraculoso. E ali, então, neste momento, Drummond escreve, em setembro de 1982, acabou de fazer 40 anos, ele escreve o poema que foi estampado em grandes letras numa página do Jornal do Brasil. Então, um poema jornal, né, que era uma intervenção, mas um adeus e uma celebração da existência desse ser vivo que findava, né, 7 Quedas. E diz: 7 quedas por mim passaram e todas 7 se esvaíram. Cessa o estrondo das cachoeiras e com ele a memória dos índios, pulverizada, já não desperta o mínimo arrepio. Aqui outrora retumbaram vozes da natureza imaginosa, fértil, em teatrais encenações de sonhos aos homens ofertadas sem contrato. Uma beleza em si, fantástico desenho corporizado em caixões. Caixões quer dizer cachos, e vulcões, que são aglomerados de nuvens, né? Nuvens espessas em rápido movimento. Caixões e vulcões de aéreo contorno. Mostrava-se, despia-se, doava-se em livre coito a humana vista extasiada. Toda a arquitetura, toda a engenharia de remotos egípcios e assírios em vão ousaria criar tal monumento. E desfaz-se por ingrata intervenção de tecnocratas. Aqui 7 visões, 7 esculturas de líquido perfil dissolvem-se entre cálculos computadorizados de um país que vai deixando de ser humano para tornar-se empresa gélida, mais nada. Faz-se do movimento uma represa, da agitação faz-se um silêncio empresarial de hidrelétrico projeto. Vamos oferecer todo o conforto que luz e força tarifadas geram à custa de outro bem que não tem preço nem resgate, empobrecendo a vida na feroz ilusão de enriquecê-la. 7 boiadas de água, 7 touros brancos, de bilhões de touros brancos integrados, afundam-se em lagoa, e no vazio que forma alguma ocupará, que resta, senão da natureza, a dor sem gesto, a calada censura e a maldição que o tempo irá trazendo. Vinde, povos estranhos, vinde, irmãos brasileiros de todos os semblantes, vinde ver e guardar, não mais a obra de arte natural, hoje cartão postal a cores melancólico, mas seu espectro ainda turbilhonante, de irisadas pérolas de espuma e raiva, passando, circunvoando entre pontes pênseis destruídas e o inútil pranto das coisas, sem acordar nenhum remorso, nenhuma culpa ardente e confessada.
assumimos a responsabilidade, estamos construindo o Brasil grande. E patati, patati, patatá. 7 quedas por nós passaram e não soubemos amá-las. E todas 7 foram mortas, e todas 7 somem no ar, 7 fantasmas, 7 crimes dos vivos golpeando a vida, que nunca mais renascerá. Ailton. O poeta Wallis Salomão diz, num poema que se chama Lendo Carlos Drummond de Andrade, que é: a poesia de Carlos Drummond de Andrade é pico de Itabira que máquina mineradora não corrói. Que lindo lembrar do Ali, que lindo, que lindo. Cujo primeiro livro também está fazendo 50 anos esse ano, né? Me segura que eu vou dar o troço de 72. Ailton, você acha que a gente termina com essa leitura linda do Zé Miguel? Você quer colocar mais alguma coisa? Eu imagino se nós seríamos capazes de suportar o estado de poesia. Alguém já me disse uma vez que nós, os humanos, não suportamos a felicidade muito tempo. Que nós, os humanos, temos uma fúria que não permite que a gente experimente por muito tempo o estado de poesia. É uma coisa que nós temos que pensar. Será que nós estamos interessados num índice de felicidade bruta? Ou nós estamos afins mesmo de vender tudo? A fúria do mercado, isso que possibilita alguém nos acordar de manhã dizendo: o mercado está nervoso. Aí você olha para um lado, olha para o outro e imagina, que isso? Que abismo? Talvez seja um abismo, sim. É um abismo ontológico. Você dizer que existe uma coisa que é o mercado e que está nervoso. O mercado está nervoso e todos nós saímos correndo para comer uma montanha. É como se nós fôssemos o organismo desse mercado. Ele é uma ficção que não tem cabeça, tronco nem membros. Mas nós fazemos o papel de cabeça, tronco e membros desse monstro e saímos por aí comendo floresta, comendo montanha, comendo 7 quedas, comendo rios, comendo paisagens. É uma fúria. Então eu me pergunto, Fred, não porque eu queira falar mais, porque o estado de poesia podia nos manter indeterminadamente aqui, experimentando o barulho, a música, o som da água chegando na praia e nos acalmando e nos dando capacidade de produzir também nas nossas células poesia, a ponto de a gente se interessar por habitar um mundo que troca numa boa
o índice de desenvolvimento econômico pelo índice de felicidade bruta. Eu sei que muita gente achava que isso era possível num pequeno país, lá no Himalaia, onde só tem budista, onde aqueles caras nem querem matar uma formiga. Então eles são capazes de eleger um índice de felicidade bruta como meta para aquele lugar do mundo, para aquele país. Para isso que a gente chegou no século XXI, ainda sendo capaz de chamar de nação. É como se a gente tivesse ficado perdido no tempo e não tivéssemos percebido que essa ficção da geopolítica do mundo só serve para que a gente não seja capaz de estado de poesia. A ideia de países, de nação, toda essa narrativa que embalou a nossa chegada até o século XXI, já está a tempo de ser percebida com outros olhares, que nos arrancasse dessa espécie de pesadelo materialista e nos possibilitasse, pelo menos, o desejo de um índice de felicidade, de um estado de poesia, onde estado de poesia não fosse coisa de pessoas fracas. O estado de poesia não é coisa de pessoas que renunciaram à fortuna. Antes, o estado de poesia seria para aquela humanidade capaz de suportar a felicidade. É isso que me ocorre vendo as faces de vocês, de devolver para vocês como um espelho na praia. Então, aquele espelho que vocês, aquela imagem que vocês me proporcionam, eu devolvo para vocês nesse desejo de sermos capazes de querer um índice de felicidade e não nos assustar com o anúncio matinal de que o mercado está nervoso. É uma história para assustar crianças. É uma história para assustar as nossas falhas, as nossas falhas tectônicas. Não é isso? Então nós precisamos cruzar esse deserto e sermos capazes de abraçar a poesia de Drummond, assim como abraçar a poesia do mundo. Porque se existe uma maquinação, se existe uma devoração de mundo, nós podemos nos erguer e sermos capazes de evocar uma potência de vida que não se rende. E como diz os nossos irmãos da América Latina, nem se rende, não se vende e não se rende. Nós precisamos sermos capazes de acordar do pesadelo do antropoceno, que nos transforma todos numa espécie assim de clientes preferenciais do capitalismo. Por favor, gente, se alguém quiser te oferecer a qualidade de cliente especial, pense se você quer mesmo assumir esse lugar distinto que declina da própria experiência da vida em favor de consumir bugigangas, e algumas delas construídas com o corpo da montanha. Não é um sermão na praia, mas é uma saudação a essa nossa comunidade temporária, que é tão maravilhoso saber que isso pode acontecer
Só isso já nos provoca para um sentido de poesia e maravilhamento que vale a pena. Gratidão por essa oportunidade, que Paixão de Ler, esse evento que vai se estender nos próximos dias, com conversas, com poesia, com outras perspectivas de existir, que o cotidiano bruto acaba nos retirando essa alegria que deveria ser, como naquela canção que a gente entoou juntos, no ritmo das ondas, de que todo dia o sol levanta e a gente pode, sem nenhuma culpa, cantar o sol de todo dia. Por falar em culpa, eu tinha lido em segredo para o José uma pequena anotação. Eu preciso dessa ajuda. Eu não tenho óculos. Eu não tenho óculos. Queridas, queridos, é noite, nós estamos na praia e eu não tenho óculos. Nós estávamos reunidos no Jardim Botânico, em torno de uma comunidade que faz uma experiência que são ciclos de estudos selvagem. Estavam algumas pessoas, amigas, reunidas ali, e cada um fez uma poética, relatou uma poética experiência, e alguém perguntou para o nosso querido Carlos Papá, que é um guarani da aldeia do Rio Silveira, que participa desses ciclos de estudos, perguntou ao Papá: para vocês, indígenas, tem céu e inferno? O Papá respondeu: o amor é imperfeito e temos que saber que somos errantes. Mas não culpa, não ter culpa, e sim a falta da formiga e da folha. Não tem inferno. Bom, então nessa noite sem inferno para todos nós, para usar uma frase do Zé Miguel, que a poesia siga vibrando o destino dessas coletividades que nós estamos aqui nesse momento montando, e de todas que a gente possa viver, e no Brasil principalmente. Você quer fazer uma... Sim, só um complemento. Eu quero reforçar o convite diante dessa comunidade transitória que forma uma constelação tão linda e que Paixão de Ler, então, segue, né, criando essas constelações, e realmente foi um descobrimento no verdadeiro sentido que se fizesse aqui, né? Mas eu quero convidar, reforçar que amanhã também eu vou fazer uma apresentação no circo, não é? Que está na Praça 11, não é? Crescer e Viver. Isso, Crescer e Viver, isso. Né? E é sobre Drummond e a mineração, é um complemento daqui, e vai ser feita com canções. Tem a participação
de Marina Wisnik, que está aqui, que vai estar comigo, porque eu estarei falando disso. No início, quando nós conversamos, né, com o Marcos e Sinara, me ocorreu que eu tenho uma canção sobre um poema de Drummond. A gente pensou, por que não apresentar essa canção? Mas daí, então, pensamos, mas por que não apresentar, então, outras canções, como aquela que tem a ver com o Grande Sertão Veredas, ou aquela outra e aquela outra, então, ou seja, envolver de canções essa fala é uma outra maneira também de abraçar isto, né? Então, quero reforçar, quero dizer também, né, que eu estou vendo também os rostos aqui, quase que estava esse tempo vendo um por um de vocês, e que é a coisa que a gente pode ver. E eu quero agradecer e felicitar e comemorar a presença aqui, falando de estado de poesia, de um músico-poeta que lançou há pouco tempo um disco chamado São. E eu acabo de lançar um disco chamado Vão. E eu disse para ele que nós somos irmãos em Ão. E que é Tiago Amude. Fico felicíssimo de estar aqui. Que teve participação importante no Meu Coco também, do Caetano. Exatamente, que foi convidado pelo Caetano Veloso para fazer o arranjo da faixa de abertura do disco Meu Coco. Toda essa conversa é também uma conversa com ele, com a obra dele e tudo. A primavera é quando ninguém mais espera. A primavera é quando não. A primavera é quando do escuro da terra acende a música da paixão. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. Obrigado, Secretaria de Cultura, Sinara, Faustine, Zé Miguel, Krenak, vocês todos. Boa noite, então é isso. Em nome da Secretaria de Cultura, agradeço a presença de todos e todas. Reforçando, a gente segue com a programação do Paixão de Lei até dia 14 e amanhã tem mais Wisnik e Krenak. De manhã, às 10 horas da manhã, na Arena Fernando Torres, em Madureira, conversa com o Krenak. E à noite, às 19 horas, aula show, Wisnik com a sua filha. Tem piano, tem tudo, vai ser maravilhoso. Lá na Praça 11, no Circo Crescer e Viver. Estação de metrô pertinho, hein, gente? Desceu no metrô, 2 minutos, está dentro do circo. Sejam bem-vindos e boa noite.